E aí, meus queridos e queridas, olha aí, eu tô com a pretensão de gravar um vídeo por dia, às vezes não gravar, mas hoje foram 2 vídeos, hein? Porque o hype me chamou pra aquele episódio 957 de One Piece e pra esse episódio 64 de Shingeki no Kyojin. Saudades de mandar esse grito, por assim dizer, do título do anime. Olha, galera, o episódio 64 de Attack on Titan corresponde aí aos capítulos 99 e 100 do mangá. E é um baita momento, é daqueles melhores episódios de anime de todos os tempos. Ele e o próximo, o 65, mas toda a carga informacional que a gente teve a partir do discurso do Willy Tybur e a crescente de tensão entre o Eren Yeager e o Reiner Braun e o Falco também naquele porão. A construção desse episódio foi o primor da tensão e a gente tem aquele final que corresponde muito bem ao título do episódio 64, Declaração de Guerra. É como a gente viu os candidatos a guerreiros marleyanos falando: caramba, todos os jornalistas do mundo estão aqui, a elite militar de Marley, olha quanta gente importante, é como se estivéssemos no centro do mundo. E o Eren tá declarando guerra a essa galera inteira. A gente viu, né, o pôster da 4ª e última temporada, que ele faz um revival do primeiro pôster, que era o Eren vendo o Titã Colossal na muralha de Parades, e aqui é o Eren que tá destruindo tudo. A guerra faz a história se repetir de uma maneira muito triste, e Shingeki no Kyojin Attack on Titan é um mangá que trabalha muito esse conceito de como a guerra reverbera em todas as personagens. Quem é o Reiner Braun hoje, depois de tudo que ele passou em Parades? Quem é o Eren hoje, depois de tudo que ele passou? Os contextos. Bom, me segue nas redes sociais, Matheus Joyboy, no Twitter, no Instagram e na Twitch. Na Twitch eu faço gameplay todo dia, eu tô jogando videogame, então vem me ver. Quem não vier me ver, 7 anos sem. E também tem um novo canal aqui no YouTube, Matheus Joyboy também. Então, ó, Matheus Joyboy pra tudo. Dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, que é muito importante pro meu trabalho. Se tu fizer isso e ainda clicar no sininho, tu vai recebendo as próximas notificações, e eu convido todos a entrarem no nosso link da Amazon. Eu sempre redireciono vocês para a página de mangás lá da Amazon, mas a partir dessa página, clicando no link, tu pode comprar o que tu quiser, um PlayStation 5, queria eu, um filme. Você compra o que você quiser, que a Amazon dá uma comissão pra gente sem nenhum custo adicional pra tu. Então tu vai comprando tuas coisas, completando tua coleção e ajudando o All Blue. Bom, galera, é importante salientar que esse episódio 64, ele tirou uma sequência do capítulo 100 do mangá, que consiste numa conversa entre o Magath e o William Tybur. Só a título de curiosidade, eu acredito que essa sequência vai ficar para o episódio 65, para que toda essa construção de tensão da conversa entre o Eren e o Reiner culminasse nessa explosão, nessa declaração de guerra no final do episódio 64. Se essa sequência do Magath e do William Tybur fosse adaptada agora, o episódio não acabaria do jeito que acabou, empolgando todo mundo, né? Dos grandes highlights do episódio estão aí o discurso e a encenação do William Tybur, como eu falei anteriormente, e toda a crescente de tensão da conversa do Eren com o Reiner. Vamos falar de cada momento desse. O discurso do William Tybur, ele começa muito interessante, porque ele vai contando aquela história que todo marleyano conhece, porém é a história falsa de como Marley conseguiu sobrepujar o Império Eldiano. Então a história, ela é bem maquiavélica, né? Tipo, o Império de Eldia, quando conquistou Marley, era tão mesquinho que as famílias reais, os nobres, começaram a brigar entre si, e então o herói Helus de Marley se aproveitou dessa brecha para dar uma rasteira nos Eldianos e conquistou o poder de vários titãs. É isso que geral conhece em Marley, porém William Tybur
tá querendo contar a verdadeira história. Ele tá querendo unir o mundo em prol de um único objetivo. Então, na verdade, o que é que aconteceu? O 145º rei de Eldia, o rei Karl Fritz, ele estava cansado da dominação eldiana, da tirania eldiana sobre Marley. E aí ele se uniu a uma família de nobres de Eldia, os Tybur, e eles juntos inventaram essa história de Hellos para que eles tivessem apoio de Marley também e eles mudassem o jogo, eles virassem o jogo. No caso, o Karl Fritz levou seus eldianos para uma ilha, a Ilha Parades, e ele ergueu as muralhas. Ele não queria mais guerra com ninguém. Se vierem me atacar, eu vou mandar o Tremor, que é a marcha do exército de titãs colossais. Parece pouco, mas a extensão territorial das muralhas, das 3 muralhas em Parades é absurda. É tipo o território da França. Então imaginem aí o perímetro da França e outros 2 perímetros quase tão grandes quanto, que seriam aí, né, os perímetros das muralhas Maria, Rose e China. O nome das 3 filhas de Ymir Fritz, a fundadora dos titãs, marchando. Então, se vocês vierem me atacar, eu ataco de volta. Mas o que ele quer é paz. E por isso ele fez esse voto dentro da sua posse do titã original. Por isso que os Rais, quando foram atacados pelo Grisha Jäger, não conseguiram manipular a sua mente, porque eles estavam aí obedecendo esse voto de paz do 145º rei, o Karl Fritz. E essa é a grande sacada. Tipo, o Tybur, o William Tybur, nesse discurso, ele fala o quão bom pro mundo foi o rei Karl Fritz. Porém, devido aos acontecimentos recentes, o titã original não tá mais com a família, com a linhagem do Karl Fritz. Agora tá no grande inimigo do mundo, Eren Yeager, o maior terrorista da humanidade. E aí, vocês percebem a situação do Falco, a sensação dele de, velho, o que é que eu fiz ajudando esse cara, entregando aquelas cartas, quando ele começa a ligar os pontos, tipo, o Reiner é tenso pra caramba ali, conversando com aquele cara, e o William Tybur falando do Eren Yeager, o inimigo de todo mundo. É o Eren Yeager ali diante dele, velho. A conversa entre Eren e Reiner, ela pega de jeito porque são os 2 personagens que mais sofreram em tempos recentes da narrativa de Shingeki no Kyojin por conta das reverberações da guerra, uma guerra infinita, né? Pegando emprestado aí o título de um dos maiores filmes da Marvel, por conta de como a história é contada. O Eren fala sobre isso. Por que que você atacou Parades? Por que que você se diz responsável pela morte da minha mãe, Reiner? É a atmosfera que ele estava vivendo, era a história como estava sendo contada para eles. Então, o Eren diz, cara, eu sou feito você. Eu vim aqui para fazer o que você fez anos atrás, lá em Parades. O Reiner fica muito tenso com aquilo. Ele quer que o Eren o mate. É muito pesado o Falco tá ouvindo aquilo do guerreiro Reiner Braun, porque o Reiner se sente muito culpado. A gente viu que ele tentou se suicidar alguns episódios atrás. Ele diz que concordo, foi a atmosfera de Marley, foi a história como estava sendo contada pra gente, mas eu também queria ser um herói. Então, o Eren, ele coloca o Reiner em xeque, né? Você teve escolha? Porque o Eren sabe que o Reiner teve escolha, mas o Eren tá fazendo ao mesmo tempo o papel do good cop e do bad cop, né? Então, você não teve escolha não, Reiner. Vem cá comigo, meu amigão. Mas ele quer ouvir, ele quer tripudiar, ele quer ouvir do Reiner o quanto ele tá transtornado com tudo que aconteceu e mostrar o seu objetivo pro Reiner também. E o Eren, no final das contas, diz que é igual ao Reiner e explode no poder
do titã de ataque, ele já tinha feito um ferimento, é uma cena bem tensa. Falco até fica preocupado com ele nessa parte do episódio. E caramba, galera, o Reiner correndo pra tentar salvar o Falco e o Eren explodindo tudo diante de todas aquelas figuras importantes do mundo, jornalistas que vão noticiar isso, os que sobreviverem, né? E ele já amassando o William Tybur. A promessa do próximo episódio é do Titã Martelo de Guerra que vai surgir. É o William Tybur que vai se transformar ali depois de ter sido trucidado pelo Eren, ou é algum outro membro da família Tybur. Eu sei que o Hajime Isayama, ele brinca muito com a nossa percepção sobre o bem e mal. Essa é uma das características pelas quais eu acho Shingeki no Kyojin genial, porque não é porque o Eren é o protagonista que ele é bonzinho. O Isayama subverteu, tanto é que pós-time skip a gente começa vendo a situação pela ótica de Reiner Braun e como ele sofreu, como ele se arrepende, como ele percebe que, por mais que ele tenha vivido num ambiente que estava incutindo um monte de mensagem destrutiva na cabeça dele, pela prática, pela experiência do que ele passou em Parades, ele viu que o povo de Parades é gente como a gente. E essa é a maneira como o Reiner foi afetado duramente por tudo que acontece no mundo. E o Eren ficou esse cara frio. A gente nota pelo discurso do Eren como ele é frio. Ele sabe que tem um monte de gente inocente ali. Ele diz que eles estão nas fundações de um prédio residencial cheio de civis. Então, doa quem doer, morra quem morrer, o Eren tá disposto a declarar a guerra. E é louco, né? Porque o objetivo dele, o objetivo da tropa de exploração era conhecer a verdade além das muralhas. E eles conheceram. E o que é que se faz com essa verdade? Então, o Eren, ele vira um anti-herói mais pra vilão. O Reiner não é um herói. Não existem heróis e vilões, na verdade. Esse papo de estereotipar de vilão, anti-herói, mocinho... isso não existe em Shingeki no Kyojin. É uma história manipulada. É uma história de uma guerra entre Marley e Eldia, cheia de manipulações que direcionam novas gerações a brigarem entre si. O ódio pelo ódio, o vazio. E no que é que isso vai dar? Como é que essa roda pode ser quebrada? Será que vai ser quebrada que nem Daenerys Targaryen fez em Game of Thrones? Game of Thrones que inspira muito o Isayama para acontecimentos de Shingeki no Kyojin. Olha, galera, baita episódio. E o próximo, com esse Titã Martelo de Guerra, promete muito também. Confere o Apoia-se do Blue aí na descrição e também confere as recompensas e considere me ajudar para que o canal possa evoluir cada vez mais. Eu conto com você. Eu quero muito saber o que é que vocês acharam de todo o discurso do William Tybur ali no palco. Ele falando da história falsa e depois da história verdadeira. A gente descobre um par de coisas. E também sobre a crescente de tensão, narrativamente, o que é que vocês acharam desse episódio, da declaração de guerra do Eren e como o Shingeki no Kyojin funciona em questão de narrativa. Como é que vocês veem a guerra sendo contada em Shingeki no Kyojin? Vocês concordam que Shingeki no Kyojin não é sobre o Eren, não é sobre Marley, não é sobre Eldia, é sobre guerra e como elas afetam as pessoas pro mal ou pra pior ainda? Quero muito saber a opinião de vocês. Comenta aí e até a próxima.